Olá, pessoal que estava aqui comigo, pode voltar, já voltei para a sala de novo. E como diz a musiquinha, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Tivemos aqui uma perda de velocidade aqui na nossa internet, mas que já foi resolvida. Obrigada, Clay, por ter voltado. Obrigada, pessoal. Esse momento é um momento bem difícil. Então vamos aguardando aí para que vocês possam entrar e a gente retome a nossa conversa. Vamos lá, todo mundo. Muitíssimo boa noite. Você está chegando no Opere Seguro, o espaço, o canal onde nós procuramos levar informações para as pacientes que vão passar por um procedimento seguro, numa conversa franca, amistosa e madura. Então sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aguardando o Instagram a avisar vocês. Seja bem-vindo, Renan, muito obrigada. Clay, muito obrigada. Márcia, acho que caiu a conexão, já já ela volta. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. É uma alegria receber vocês aqui na nossa casa e hoje nós vamos ter uma conversa franca. A gente tem o hábito de toda quinta-feira ter um convidado especial para uma conversa franca, trazendo informações, agregando valor àquilo que é indispensável para um paciente. Opa, doutor, nosso convidado já peço a ele que solicite aqui para participar. Doutor Francisco, seja bem-vindo. Muitíssimo bem-vindo, doutor Francisco dos Santos Neto. Já está aqui conosco, só pedindo isso, já vamos liberar o seu acesso. E já estamos entrando ao vivo com o doutor Francisco. Muito bem, acho que já está aqui. Olá! Seja muito bem-vindo, doutor Francisco. Muito obrigado. Muito bem-vindo. Obrigado. Alô? Estamos com uma questãozinha aí de conexão, mas tô te ouvindo. E você está me ouvindo agora? Me ouve bem, me vê? Tudo certo? Nós estamos aqui, né, na disputa com o Instagram, né, doutor Francisco? Tá te ouvindo? Tá me ouvindo bem, doutor Francisco? Pois é. Estou ouvindo sim, Fátima, tá tudo tranquilo. Estamos com uma conexão um pouquinho. Então tá bom. Primeiro de tudo, muitíssimo bem-vindo, doutor. É um prazer receber você aqui nesta casa, nesse canal, que foi criado para oportunizar um espaço onde as pacientes possam receber as informações sobre tudo que envolve o mundo da cirurgia plástica. A gente sabe da dedicação dos médicos e foi exatamente por isso, com o propósito de trazer informações mais detalhadas, trazer os assuntos que são importantes para a paciente no pré-operatório, no pós-operatório, nisso tudo que nós criamos o Opere Seguro SC, buscando deixar aqui um canal aberto de comunicação com as pacientes, para que elas encontrem informações, possam saber quem são os nossos médicos parceiros e busquem, principalmente, ter a segurança de entender como deve ser um procedimento seguro. Então, muito obrigada por você estar aqui conosco nessa noite, eu agradeço. Em nome do Cirurgia Segura, nós agradecemos. E claro, né, antes de mais nada, antes de tudo, tem uma pessoa aí que a gente quer, logicamente, conhecer, quer saber um pouco mais. A gente te acompanha tão forte aí no Instagram e vê você passando tanta dica, mas conta aí. Seja bem-vindo, o canal é seu. Conta aí quem é o doutor Francisco, como atua, e a casa é sua, tá bom? Tá bem, Fátima. Muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu vou contar um pouquinho da minha história, então, brevemente, para a gente se situar, tá? Eu sou cirurgião plástico, hoje eu atuo em Blumenau, né? Mas eu não sou original aqui de Blumenau, não sou blumenauense. Então, a minha família é do Rio Grande do Sul. Eu sou nascido em São Leopoldo, numa colônia alemã, né, próximo de Porto Alegre, mas eu fui criado em Passo Fundo, uma cidade no norte do Rio Grande do Sul, onde eu fiz a minha formação. Depois eu fiquei um tempo fora do país, né, fui para os Estados Unidos, depois voltei para fazer as residências de cirurgia geral e de cirurgia plástica em Porto Alegre, e depois disso a gente acabou vindo se instalar em Blumenau, onde já faz 5 anos que a gente está com uma clínica aqui.
E desde lá a gente vem crescendo gradualmente e sempre trabalhando nessa proposta do Opere Seguro, sempre sendo muito transparente, né, e muito franco na conversa com as pacientes, né, sobre os principais benefícios da cirurgia e os principais riscos também. A gente sabe que todo procedimento cirúrgico, né, por mais seguro que a gente esteja planejando a coisa, obviamente existem riscos, né? E essa transparência, essa conversa bem transparente aí que é importante e é o foco principal do nosso trabalho, ser franco, ser honesto, pesar o lado bom da cirurgia, mas também ser honesto quanto a possíveis complicações, intercorrências e Uma limitações pequena do travadinha, procedimento. já já o doutor Francisco voltando conosco. Continue aqui com a gente, continue chamando o pessoal para participar. Vai aí, doutor Francisco deu uma travadinha, mas o senhor falava sendo honesto, sendo íntegro e sendo muito franco, eu penso, com cada paciente, né? Perfeito, né? Esse é o foco da construção da relação do médico com o paciente, né? Saber a hora de ser otimista e saber a hora de ser realista, né? Então, esse é o nosso pilar do trabalho na clínica ali, que tem funcionado muito. Eu vejo que é muito a filosofia também do Opere Seguro, né? E do Cirurgia Segura também. Sim, sim, exatamente, doutor Francisco. Nós estamos aqui disputando esse momento aí do Instagram, mas vamos continuando a nossa conversa. Nós captamos o que o doutor falou, da importância de manter uma linha de condução, de ser muito franco com o paciente e dizer exatamente o que é possível realizar ou não realizar dentro de um procedimento estético. Estamos aí. Não sei se a minha internet é do Dr. Francisco, que está um pouquinho lenta, mas vamos novamente na tentativa e continuando a nossa abordagem. O Opere Seguro SC de Santa Catarina recebe nessa noite o Dr. Francisco dos Santos Neto, que é cirurgião plástico de Blumenau, que faz um trabalho absolutamente destacável pela integridade, pela forma como ele sempre conduz o seu procedimento. E então, eu estou até vendo aqui por que a minha internet está travando. Me dê um minuto, por favor. Vamos ver aí o que está acontecendo. Solicitação do doutor Francisco, entrando aqui o doutor Francisco de novo. Vamos lá, vamos ver aqui. Um minuto, por favor. Preciso deixar um pouco aberto, baixa o volume. Oi, doutor Francisco. Oi, Fui ver Fátima. ali se era a minha conexão da internet. Aqui em Curitiba, pelo menos aqui no bairro onde eu estou nesse momento, está tendo um pouquinho, deixa aberto por causa da minha conexão da internet. Pode deixar aberto. Deixei as portas abertas e dessa forma eu penso que nós vamos ter uma conexão mais efetiva. Mas Tá vamos lá. legal. Essa expectativa de resultado, né, doutor Francisco, é sempre um desafio para o profissional. Eu até comentava um dia desse aqui no nosso Instagram, exatamente isso. De que muitas pessoas procuram fazer um procedimento cirúrgico no momento em que estão passando por algum instante de mudança, uma virada de situação na sua vida, e que daí pensam ou entendem que a cirurgia plástica é a saída para garantir que tudo fique bem. Então, é importante poder olhar para isso e entender que uma cirurgia plástica ela vai atingir o seu resultado possível. Sempre. Ela vai atingir o seu resultado possível dentro daquilo que o meu corpo permite e, logicamente, dentro daquilo que é possível atender. Então, é importante a gente refletir sobre isso, né, doutor Francisco? O que eu espero como resultado de uma cirurgia plástica? Quando a situação é autoestima, quando é mudar algo que não está bem, e está tudo bem quanto a isso, mas essa questão da expectativa de resultado, como é que o médico lida com isso no dia a dia, doutor Francisco? É um desafio. Tá, muito bem. Não, esse é o nosso grande tendão de Aquiles, né? A gente tem, talvez a maior dificuldade que a gente tenha no consultório é entender o que que a paciente está querendo, né? Qual que é a motivação dela, por que que ela está fazendo aquela cirurgia e entender onde que ela quer chegar, qual que é o objetivo ou qual que é a expectativa que ela tem com o resultado
e a gente tem que trazer isso para a realidade, né? Porque efetivamente é que o caso dela nos permite chegar, tá? Essa é a nossa principal dificuldade de alinhar a expectativa da paciente com a realidade, né? Com a realidade possível. Então, isso exige uma conversa um pouquinho mais aprofundada. Às vezes a gente acaba perdendo um pouco mais de tempo, não pode ser feito com muita pressa, né? E talvez seja uma das partes mais importantes da cirurgia como um todo. O operar em si, muitas vezes, não é a parte difícil. A parte difícil é a gente entender o paciente, entender o que ele quer e talvez eu acho que o maior sucesso, o maior segredo para o sucesso de uma cirurgia plástica é, obviamente, ter a motivação certa, né? E alinhar a expectativa. A gente conseguir fazer o paciente entender onde é possível a gente chegar com aquele procedimento, né? E a nossa função é, além de alinhar essa expectativa, a gente carregar a paciente até o final com a maior segurança possível, né? Sim. Então, essa talvez sejam as nossas maiores dificuldades aí de alinhamento de expectativa. A gente vê que muitas vezes as pacientes acabam buscando a cirurgia por motivações que não são as melhores, como tem algumas situações que se repetem muito no consultório, às vezes um fim do relacionamento, ou porque a amiga fez e ela quer fazer também. Então, essas são as motivações que muitas vezes a gente tem que dar uma alinhada um pouquinho melhor, que não são as melhores motivações, né? As melhores motivações são aquelas em que realmente a gente quer ter uma mudança, seja na autoestima, seja no relacionamento com as outras pessoas, mas não para as outras pessoas, né? Sempre pensando Sim, em si. E sim. esse caminho até a gente chegar no resultado final, né? Ele pode ser um caminho um pouco tortuoso, né, Fátima? A gente sabe que todo procedimento que a gente vai se propor a fazer existe risco e a gente tem que trabalhar para que a gente faça essa travessia da melhor forma possível, né? Eu Perfeitamente. sempre costumo, eu sempre costumo fazer uma analogia com as pacientes que facilita um pouquinho. Ela chegou no consultório e ela está imaginando a cirurgia. Ela está olhando, né? Olhou lá no fundo tem um castelo lindo, maravilhoso, muito confortável, que é onde ela vai chegar e vai estar o resultado dela lá. E ela olha para aquilo e ela vai em linha reta, olhando sempre para frente, mas ela não sabe o caminho que ela precisa fazer até chegar lá, Sim, né? perfeitamente. E esse caminho é como se fosse atravessar uma floresta. Bom, a gente não sabe, vai atravessar uma floresta, a gente não sabe o que tem no meio daquela floresta, não sabe quais são os riscos, Perfeitamente. não sabe os desafios que vai enfrentar. E a função do médico é justamente a gente guiar ela nessa travessia da floresta para que ela possa chegar naquele castelo encantado que ela imaginou lá no fim, né, que é o pós-operatório, ela aproveitando a cirurgia dela, tá no próximo verão lá desfilando de biquíni novo na praia, indo pular Sim. carnaval com as roupas que ela sempre quis. E a função é a gente fazer essa travessia de forma segura, ou seja, ajudar ela a atravessar essa floresta que pode ser meio nebulosa, pode ter alguns riscos, pode ter alguns perigos que às vezes a própria paciente não conhece porque ela está vidrada lá naquele castelo lá no fim que ela mirou e está indo em direção, né? Perfeitamente. Então a função do médico é vamos pegar ela pela mão e vamos fazer essa travessia aqui com a maior segurança Sim, possível, né? sim. Isso que você está E, trazendo, doutor, é extremamente importante. Eu acho que é o ponto marcante da consulta médica com o cirurgião plástico. Eu trago essa reflexão, eu provoquei essa resposta, essa reflexão aqui, porque hoje a gente sabe que tem pacientes que procuram, fazem o rateio, faz o menor preço. E aí não levam em consideração todos esses pontos que são extremamente relevantes da segurança do procedimento e principalmente tendo uma relação de conexão com o teu cirurgião, onde você confia, onde você sabe que como você vai ser tratado, em que ambiente vai acontecer a tua cirurgia e principalmente entendendo que aquele procedimento tem uma margem de segurança muito assertiva em relação à tua vida. Por isso, nosso tema, né? Cirurgias seguras salvam vidas. A gente sabe como acontece de vez que outra por aí. Então, te ouvir falar sobre isso, sobre a relevância de entender esse risco de travessia, a necessidade da clareza dessa travessia, eu acho que é o verdadeiro caminho, né, doutor Francisco? É o sim, maior desafio, né? perfeito.
Quando a gente fala em cirurgia segura, né, Fátima, a gente não está falando numa cirurgia que não tem riscos. Não é esse a referência de cirurgia segura. Cirurgia segura é a gente levar o paciente até o resultado final, até o pós-operatório, com a maior segurança possível. Obviamente vão existir riscos, podem existir intercorrências. A ideia não é zerar riscos, mas a ideia é reduzi-los na medida do possível Sim, para os mais baixos, né? E eu vejo nessa redução de riscos, nesse controle de risco, nessa cirurgia segura, três pilares que são mais importantes, né? A gente fala em ambiente, né? O local que a gente vai escolher para operar a paciente. sim, A gente fala em profissional, né? Quem foi o escolhido por ela para ajudar ela a fazer essa travessia? Quem foi o médico que vai ajudar? E a gente fala em escolha e seleção do paciente. Então, esses três pilares, que é o ambiente que a gente vai escolher, o médico e o paciente, são fundamentais para ter uma cirurgia segura, né? A sim, gente tem fatores, obviamente, relacionados com o hospital, que vai desde a segurança, equipe para ajudar, sala cirúrgica, material, tudo isso é importante para uma cirurgia segura. A qualificação do profissional que vai estar dando assistência, de toda a equipe profissional que vai estar dando assistência para essa paciente é fundamental, mas a seleção da paciente, né, também é fundamental. Por isso que sim, eu sempre falo com as pacientes que às vezes elas vão ter que esperar ouvir um não, né? Eventualmente a gente vai dizer não. E o sim, não, né, não é um não por ser maldoso, por não querer operar alguém, é um não para proteger aquela pessoa, aquela paciente de uma situação talvez mais arriscada do que normalmente a gente gostaria de expô-la sim, e de expor as pacientes. Então, saber selecionar a paciente também é um grande, vamos dizer, um grande passo para uma cirurgia segura, né? Talvez um dos principais passos dentro desses três pilares aí, né? sim, E a gente vê sim, muito no consultório, às vezes o paciente, mas por que que eu não vou operar? Por que que o doutor não quer me operar? Por que que não indicaria uma cirurgia? Tem alguns fatores aí que a gente sabe que são mais arriscados numa cirurgia plástica, que a gente tem que controlar eles antes de indicar uma cirurgia. O que que é sim, o mais comum no nosso dia a dia de consultório lá? A gente vê muita questão de peso, né? Às vezes a paciente está um pouco acima do peso e está usando aquela cirurgia como uma ferramenta para emagrecer, que é uma motivação errada, né? Mais uma das motivações sim, erradas. Mas, além de perfeitamente. ser uma motivação errada, ela é um risco para o paciente. A gente sabe que o paciente que está com IMC mais alto, que está um pouco acima do peso, ele é um paciente que está mais suscetível a fazer tromboses, embolias, a fazer infecções, a fazer seromas, ou seja, a fazer intercorrências intraoperatórias e pós-operatórias. Então, Sim. às vezes a própria paciente não tem muita ideia disso e a nossa função, às vezes, é dar um não, ou dar uma segurada, ou vamos organizar algumas coisas antes da gente pensar em operar. Sim. Essa, É, essa foi essa reflexão sobre entender o não como um fator aliado, um fator positivo, um não positivo. Olha, não dá ainda por isso. E entender quando o outro talvez falar, olha, vamos fazer, não, não tem problema, vai dar certo, coisa parecida, é saber diferenciar o comportamento e principalmente a visão, a perspectiva do cirurgião frente ao que a paciente traz como expectativa de resultado ou de transformação. Não existe mágica que o cirurgião plástico faça sozinho. A verdade é essa, né? Cirurgião plástico não faz mágica sozinho, tem o papel da paciente, tem o processo da alimentação saudável, se preparar para o pós-operatório, os cuidados e tudo isso que você falou, que são reações orgânicas que podem se apresentar durante o procedimento ou logo no pós-operatório imediato, né, doutor Francisco? Então, a decisão por definir quem vai ser o meu cirurgião, ela passa por refletir sobre os nãos que eu recebo. Eu estou recebendo um não, uma negativa, ou determinando, o médico está me trazendo uma condição que eu tenho que emagrecer, eu tenho que fazer uma atividade física, ou eu tenho que cortar determinados vícios alimentares para poder realizar um procedimento e atingir a expectativa que eu quero, tem uma dedicação da paciente ali que muda totalmente o resultado, né, doutor Francisco? sem Então, dúvida. por favor. Eu costumo falar para ela, Fátima, sempre que eu falo um não, a frase seguinte é sempre a mesma. Eu sempre falo para ela, se tu sair daqui, atravessar a rua e procurar bem, tu vai achar alguém que vai te operar. Né? Sempre vai encontrar alguém que às vezes vai topar aquela empreitada, enfim. E a ideia não é a gente operar por operar,
né? Senão a gente não seria médico, a gente seria operador, né? A gente seria ali, faria o negócio, ia para o próximo e não se preocuparia. A ideia é que a gente vai ter um impacto positivo na vida daquela pessoa. Se a gente não vai estar trazendo algum benefício, algum impacto positivo, não tem nenhum sentido a gente levar uma paciente para um centro cirúrgico que se é para expor ela a um risco que não vai trazer um benefício para ela, né? Então, Perfeitamente. sempre ela vai encontrar alguém que vai operar. Isso é fato, não tenho nenhuma dúvida disso. E daí também vai muito da paciente conseguir entender o porquê que ela está recebendo aquele não, né? Não vou dizer simplesmente um não e dizer não porque eu não quero. Não é isso. É não porque isso não vai te fazer bem, ou isso vai te colocar num risco demasiado, ou isso que a gente vai fazer não é seguro. Ela entender isso é importante também, sabe? Sim, perfeitamente, perfeitamente. Veja, eu admiro muito o seu trabalho, eu acompanho sempre os seus conteúdos aqui no Instagram, gosto da maneira como você traz, com a clareza com que você coloca. Sou seguidora de carteirinha, digamos assim, né? E a parte, independente disso, é importante dizer aqui para quem está conosco que eu faço parte do Cirurgia Segura e através do Opere Seguro SC, que é a nossa plataforma de atendimento do Cirurgia Segura em Santa Catarina, nós estamos aqui para garantir o suporte médico e principalmente para trazer soluções financeiras para isso tudo que o doutor acabou de falar. Poxa, vai estar pintando aí um seroma, vai surgir um hematoma. Doutor Francisco, como é que o Cirurgia Segura chegou até você? E eu sei que você é muito cuidadoso, você sempre está procurando garantir as pacientes que não têm um plano, orientando para isso. Como é que o Cirurgia Segura chegou na sua vida, doutor Francisco? Então, já faz algum tempo, eu sempre fui muito preocupado com essa questão da segurança do paciente, a gente não deixar os pacientes desamparados no pós-operatório, né? Talvez uma das maiores dificuldades que a gente tem muitas vezes, a gente sabe que os custos hospitalares hoje eles não são baratos, né? Os custos hospitalares cada vez estão mais caros e isso muitas vezes inviabiliza algumas pacientes, não pela cirurgia, mas por uma eventual intercorrência que possa ter. Imagina uma paciente que hoje não tenha um plano de saúde que precisa internar numa unidade de CTI, por exemplo. É um custo altíssimo, né? E apesar de ser uma possibilidade um pouco mais remota, pensando em cirurgia plástica, né? A gente tem que sempre levar em consideração. Então, eu sempre me preocupei com essa, né? Pô, como é que nós vamos fazer essa travessia de forma segura, né? E foi num congresso, alguns anos atrás, me apresentaram a ideia e eu achei muito interessante, né? Sim. E por muito tempo eu usei o cirurgia segura, né? E não, a gente não efetivamente precisou utilizá-lo, né? E há um tempo atrás, não me lembro exatamente, 1 ou 2 anos, foi a primeira vez que eu acabei realmente utilizando, né, os serviços do cirurgia segura e que foi uma experiência muito boa, né? A gente conseguiu, vamos dizer, resolver o problema de uma forma muito tranquila, tanto para o cirurgião quanto para o paciente, né? Então, Ótimo, hoje em dia, todas as minhas pacientes, todo mundo que a gente vai operar, acaba operando com o OPL seguro, com cirurgia segura, né? Inclusive, eu ótimo. estava acabando de fazer o de amanhã. Né? A última de amanhã, né? É importante, É, é muito bom ouvir você nos trazendo a sua visão, a sua perspectiva, porque foi exatamente para atender uma necessidade do cirurgião plástico que há 5 anos atrás nasceu o Cirurgia Segura, numa jornada carioca, um encontro aí dos cirurgiões plásticos que buscavam ter aqui no Brasil uma cobertura financeira que garantisse para as pacientes que não têm plano de saúde, ou mesmo as que têm plano de saúde com coparticipação, porque às vezes a coparticipação acaba sendo maior do que o próprio valor hoje investido a título de pagamento do Cirurgia Segura. E desde então a gente tem desenvolvido esse trabalho, sim, parceirado com os médicos e estando muito disponível. Então, o objetivo é fazer com que a paciente, já que ele não é um procedimento coberto por plano de saúde, é a paciente ter essa informação de que existe sim como garantir esta fase imediata do pós-operatório financeiramente, ela poder contratar junto com o seu cirurgião, antes do procedimento, a cobertura de cirurgia segura. E é claro, uma coisa que eu sempre digo, né, doutor Francisco, as questões financeiras, quando discutidas no ambiente familiar, por si só, né, na nossa família, puxa, apertou aqui, não está no orçamento isso, estourou o orçamento.
cria um desconforto. Então, imagine você planejar o sonho, o objetivo da sua cirurgia plástica e, de repente, se deparar com um custo inesperado. Então, eu considero que é uma solução, cirurgia segura, ela é uma solução financeira que está disponível para os médicos, para as pacientes, exatamente para resolver uma parte que a melhor competência do cirurgião não consegue garantir, que é se haverá ou não uma complicação pós-operatória, uma intercorrência pós-operatória. É uma reação da paciente, né, doutor? Não tem como prever. Não existe como, né? Não existe como prever. Maravilha. E me conta um pouquinho, doutor Francisco, hoje, dentro do rol, eu vejo o senhor falando muito de abdominoplastia e tudo mais. Hoje, via de regra, qual é a maior... Eu já estava lendo um artigo científico, doutor, que esse artigo diz, que esse ano é o ano da abdominoplastia. As pessoas ficaram trabalhando home office e aí a gente, inevitavelmente, acaba desenvolvendo uma circunferência um pouquinho mais acima da média. E aí esse ano vai ser o ano da abdominoplastia. É uma expectativa sua como cirurgião também, doutor? Olha, Fátima, se vai ser ou não vai ser, não sei, mas que ela normalmente é uma cirurgia muito procurada, né? Eu tenho uma amostra, um consultório talvez seja um pouco viciado. Estou te ouvindo um pouquinho baixo. Pois não. Oi. Então, Fátima, se vai ser, melhorou agora? Tá melhor? Sim. Tá. Se vai ser ou não o ano da abdominoplastia, realmente eu não sei te dizer, né? Mas o que a gente tem? Eu tenho uma amostra até um pouco viciada no consultório porque eu acabo trabalhando mais com contorno corporal mesmo. Então, eu trabalho com mama, trabalho com abdômen exclusivamente. Então, esse é o meu ganha-pão do dia a dia, né? E a abdominoplastia, sem dúvida, é uma das mais procuradas. Doutor, o seu som está bastante baixo. Você está falando, está bastante baixo o seu som. Dá uma olhada aí no seu microfone. Obrigada, querida, por nos avisar. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui falando com o doutor Francisco. Melhorou? Vamos lá, doutor Francisco, vamos ver se melhora um pouquinho. Vamos lá? O doutor dizia... Fátima, está me ouvindo melhor? Não, ele deu uma queda no som, no seu som, no volume da sua voz. A Eliane está nos dizendo que está saindo sem som a sua voz, que baixou muito. Vamos lá. Obrigada, meninas, por avisarem. Acho que o doutor Francisco está saindo por um minuto e já deve voltar conosco. Obrigada, Heloísa. Obrigada, Graciane. A Eliane também. O áudio está sem som aqui. Aqui também eu achei que ficou bem baixo. Esse é um horário desafiador, né? Que a gente disputa aí espaço no Instagram. Mas, meninas, vocês viram o doutor Francisco trazendo as informações. Vou ver aqui já liberando de novo, aceitando aqui. Doutor Francisco já voltando conosco aqui para a continuidade do nosso bate-papo. Vamos lá? Já ele volta aqui com a gente. Vamos ver aqui. Oi, Fátima, você está me ouvindo melhor agora? Bem melhor, doutor Francisco. Estou pedindo. Eliane, melhorou? Melhorou aí, Eliane? A Eliane Patrícia está nos ouvindo. Entrou. Ótimo, Patrícia. Isso. Olha só, a Heloísa está dizendo que fez abdominoplastia contigo e você é o melhor médico. Olha, essa é uma novidade que a gente repete todos os dias. As pacientes do doutor Francisco são apaixonadas pelo resultado. E ninguém nasce cirurgião da noite por dia, né, doutor? Foram quantos anos aí de formação? Veja, começou a trajetória, né? A formação acadêmica, estágio lá fora, vem para cá, faz as especializações para poder ter uma entrega satisfatória, né? Para causar exatamente isso nas pacientes. Obrigada, Heloísa, pelo seu depoimento. Que bom. Obrigado, Heloísa. É uma paciente muito querida nossa. Eu não sei se eu sou o melhor médico ou não, né, Fátima? Mas, aliás, essa é uma brincadeira que eu sempre faço. A gente não tem como medir quem é o melhor, né? Então, cada um pode se intitular da forma que quiser, né? Mas eu acho que a gente ser cuidadoso, ser prudente, ser transparente com as pacientes dá esse tipo de feedback, né? Ou seja, a paciente sente que está sendo tratada com honestidade, com transparência, que entende que a cirurgia não é mágica, que entende as limitações, que a gente é transparente na questão de riscos também. A gente tem um feedback muito legal em relação a isso, porque a gente acaba criando uma relação mais próxima com as pacientes. Eu vou dizer que
todas as pacientes que a gente opera na clínica, elas acabam virando amigas, porque além de ser um acompanhamento né, que a gente faz um pouco mais longo, essa relação mais transparente ajuda também a criar confiança, né? Eu acho que isso é fundamental na hora da escolha. Sim. A relação médico-paciente, né? Afinal de contas, você entrega, quer dizer, entrega o teu corpo, o teu sonho, e ele vai realizar com a sua colaboração. É importante dizer isso. Então, nós temos trazido bastante temas aqui no canal do Opere Seguro SC. Convido as meninas aí para depois seguirem a gente. Na verdade, doutor Francisco, eu estou com os meus 65 anos, eu confesso que eu estou precisando de uma geralzinha, viu? Ó, meninas, eu acho que estou precisando Tá de uma muito bléfaro, bem. hein? Olha só, aqui estou precisando de algumas coisas, mas eu tenho que trabalhar bastante aqui para ajudar os médicos, né? E olha lá, a Heloísa está dizendo que eu estaria em excelentes mãos. Olha aí, a Heloísa está fazendo um merchan aqui bem extraordinário. Com certeza, Luísa, Tá com bom. certeza. Mas eu diria que aqui dentro, aos meus 65 anos, eu pensava exatamente nisso, doutor Francisco, de que maneira, além de ajudar vocês no acompanhamento, no suporte operacional, eu poderia contribuir para levar informações como essa que nós estamos tendo aqui agora. Veja, estamos com as pessoas passando por aqui, entrando conosco, recebendo informações, entendendo qual é o meu papel verdadeiramente, né, enquanto paciente, frente a uma consulta com cirurgião plástico, refletir sobre qual é a minha expectativa de resultado. Eu estou no momento bom para realizar o meu procedimento? Porque é importante isso. Tem pessoas, né, que realizam a sua cirurgia, passam por uma série de desafios e conseguem ter uma recuperação extraordinária, muito rápida, sabe? Tem uma resposta incrível. E existe pessoas, organismos, que já não têm o mesmo resultado. Mas tem uma coisa aí que a gente percebe, às vezes, emocionalmente, a paciente não está bem. Então, eu percebo em você esse cuidado, sabe? Essa atenção em procurar entender qual é o momento da paciente e o que ela espera, qual é a transição de vida que ela vai estar fazendo com esta cirurgia, como é que eu vou estar depois desse procedimento. E eu sempre digo, né? Quem serei eu que vou habitar nesse novo corpo? Eu vou saber lidar bem com isso, Exatamente. né? Eu vou saber lidar bem com isso, porque é importante que a gente acompanhe. A evolução emocional venha junto, né, doutor Francisco? Que acompanhe isso, né? A cirurgia plástica geralmente é a nossa cerejinha do bolo, né, Fátima? É um procedimento para coroar toda uma mudança que tem que ser, que vem de dentro para fora, na verdade, né? Por isso que é a cerejinha do bolo. A última coisa que a gente muda, na verdade, é o exterior. Então, entender se a paciente está num bom momento pessoal para operar, né, também é uma coisa importante. Entender onde é que essa paciente está inserida, né, que contexto que ela está, com o que ela trabalha, qual que é a motivação dela, por que ela decidiu operar agora e não há 5 anos atrás, ou por que não esperar mais 5 anos, né? Isso é uma coisa importante. Às vezes a gente sugere, acontece muito com mama, né? E especialmente com prótese de mama. Vem aquela paciente que está assim, eu estou pensando em engravidar, eu quero engravidar daqui a 1 ano, 2 anos, coloca o prótese agora, espera um pouco, entender esse momento da vida, onde é que anda, ajuda bastante a gente a orientar os pacientes da forma correta. Aquilo que eu disse antes, a cirurgia em si, ela tem seus desafios? Tem, mas ela é só um dos passos todos para o sucesso lá. E a indicação, talvez, a indicação e alinhar a expectativa com a realidade, talvez seja até mais importante do que propriamente o procedimento cirúrgico em si, né? O Sim. procedimento a gente pode reproduzir ele da mesma forma em diferentes pacientes, ter resultados muito parecidos em diferentes pacientes, e essas pacientes se sentirem diferentes depois da cirurgia, né? Uma está muito feliz, a outra achou que está muito pequena, a outra achou que está muito grande. Então, por isso que a gente tem que entender a individualidade, né, de cada uma do ser humano e das pacientes. Isso talvez seja o mais desgastante ou mais difícil da gente alinhar antes, né? O resto, Sim. operar, é uma coisa que a gente foi treinado a vida toda para isso, né? Quantos anos de faculdade, de formação, residência. Agora, essa habilidade de relacionamento interpessoal, entre
entre Sim. pessoas ali não é tão simples, não. Sim, é o grande desafio em todas as áreas da vida, mas eu penso que no cirurgião plástico é um desafio muito grande. Então, assim, para quem está aqui conosco, nós estamos batendo um papo, a nossa conversa franca hoje é com o Dr. Francisco. Quem entrou agora, seja muito bem-vindo. Esse é o canal do Cirurgia Segura, o OPEG Segura é a plataforma de atendimento em Santa Catarina. E o Dr. Francisco traz a reflexão sobre como a paciente pode alinhar as suas expectativas com aquilo que de fato é possível fazer com o seu procedimento cirúrgico. Eu acho que a gente sempre tem que encontrar beleza na maneira como nós somos. Eu vou fazer uma cirurgia plástica para ajustar coisas que eu entendo que é possível, que é preciso, que vai me deixar melhor, mas nunca ter parâmetro do corpo da outra que está aqui do meu lado. Eu quero ficar igual a fulana. Eu quero ficar igual a ciclana. Porque cada um é cada um e nós somos únicos. Acho que a grande construção humana é exatamente isso, né, doutor? É sermos únicos e termos condição de sermos plenos, belos, capazes naquilo que se constitui a nossa massa corporal, o nosso comportamento humano, a nossa alma e tudo mais. Então, fica a reflexão aqui, né, meninas? Sempre alinhando a expectativa. O doutor Francisco é um grande parceiro, é um bom ouvinte e muitas vezes o não do cirurgião plástico é para me conduzir a uma reflexão que eu preciso ter comigo mesma antes de definir se é agora, um pouquinho mais tarde, que eu devo realizar a minha cirurgia, né? Então, acho que esse alinhamento de expectativas, ele é extremamente positivo, ele é extremamente saudável e necessário. É muito bom, muito bom. Mas, doutor Francisco, eu sei que você teve um dia cheio e nós já caminhamos aqui, né? Acho que não sei se você me ouve aqui com bastante clareza, mas a gente até alinhando aqui, caminhando aqui, deu uma travadinha. Não vejo que seja a minha internet, acredito que talvez lá o sinal do doutor Francisco. Vamos lá, aguardando um minutinho, já dá. Eu tô Tá te me ouvindo? ouvindo bem, Ótimo, Fátima. A tua ótimo. imagem tá trancada, mas o teu som tá chegando legal. Então estamos nós dois aí, mas vamos conversando, né? O pessoal já sabe que estamos aqui. Obrigada, pessoal, pelos likes aí. E, doutor Francisco, então, caminhando já para a conclusão do nosso trabalho, tendo aqui novamente uma gratidão imensa pela tua disponibilidade de estar aqui conosco, agradecendo todos os que aqui estão, que o senhor faça uma finalização aqui, recapitulando aquilo que foi trazido hoje como propósito dessa nossa conversa franca e deixando aqui o espaço disponível para você finalizar, te agradecendo novamente pela disponibilidade, pela atenção e principalmente pelas informações que agregaram, sem sombra de dúvida, um valor imenso aqui para quem transitou aqui no nosso canal na noite de hoje. É contigo, meu querido, e mais uma vez, obrigada. Vamos lá. Então, Fátima, vamos lá. Até vou abrir aqui com uma pergunta que me mandaram meio em off aqui, perguntando, mas por que o doutor não indicaria uma cirurgia, né? Quais são as motivações para não operar uma paciente? Então, a gente voltando lá atrás, tem as motivações que a gente vai ter que avaliar. Primeiramente, as motivações, por que a paciente está querendo operar, né? E a gente alinhar essas motivações, por que ela está querendo operar com a expectativa de resultado. Às vezes, ali é um momento que a gente pode pegar algumas contraindicações, né? Tanto na motivação da paciente, quanto na expectativa do resultado que ela está querendo, né? E existem algumas contraindicações, vamos dizer, orgânicas, assim, nas cirurgias, ou seja, algumas doenças ou alguns hábitos da paciente que podem contraindicar um procedimento. Sim. Se a gente vai falar desses procedimentos de contorno corporal aí que as meninas acabam procurando mais no consultório, as nossas principais contraindicações seriam o excesso de peso, está acima do peso ideal, né? Geralmente a gente usa o índice de massa corporal como um fator aí de alinhamento para complicações. A questão de cigarro, né? O cigarro talvez uma das grandes contraindicações na cirurgia plástica, não pode estar fumando para a gente pensar em fazer uma cirurgia plástica. A questão de doenças, né? Que doenças que essa paciente tem? Existe alguma doença que esteja descontrolada? Ou existe alguma doença que a gente não consiga controlar para esse procedimento? Se a resposta é sim,
talvez não seja o melhor momento da paciente operar, né? Perfeitamente. E existe a questão, né? E daí existe a questão de indicação de cirurgias, né? Pensando assim, o que a paciente está querendo fazer no mesmo momento? Eu quero fazer mama, abdômen, quero fazer perna, braço, uma lipoaspiração e dar uma melhorada na papada, tudo na mesma cirurgia. Bom, talvez não, né? Então, a gente sentar e ver o que a paciente está querendo também é um dos fatores aí que a gente acaba contraindicando algumas cirurgias ou, às vezes, fracionando. Quando a gente fala em risco no consultório, é muito engraçado, porque acontece geralmente a mesma coisa. A gente fala sobre risco, né? E as pacientes estão ali olhando, eu vejo que elas estão olhando, estão prestando atenção, mas a cabeça às vezes não está ali, ela está pensando, né, em outras coisas. E uma paciente uma vez me disse, a gente operou, teve uma intercorrência, acho que ela teve um sangramento, não me lembro o que houve. E daí foi lá, resolveu e tal. E depois do sangramento, ela chegou no consultório e me disse o seguinte, bem que o doutor me avisou que podia acontecer, mas a gente nunca pensa que vai ser com a gente, sempre vai ser com o outro, né? Então, por mais que a gente fale, puxa a orelha, né? Nunca vai acontecer com a gente, sempre vai cair o raio vai cair no vizinho. E não é bem assim, às vezes cai o raio ali e a gente tem que estar preparado e com suporte para resolver quando isso acontecer, né? Exatamente. O bom médico, na verdade, é aquele que não abandona o barco, né? Quando a coisa vai bem, todo mundo é bom médico, né? Quando está indo tudo bem, não tem nenhum risco, não teve nenhuma intercorrência, foi tudo tranquilo, o doutor é o melhor do mundo, né? Mas quando a gente tem intercorrências, a gente vê realmente quem vai até o final, ou seja, aquele colega ou aquele médico que vai abraçar o paciente e vai até resolver o problema. A gente acaba pegando muito paciente desamparado por aí que, às vezes, não pensou bem antes de escolher, acabou escolhendo pelas motivações erradas o profissional. E daí, se vai tudo bem, ótimo, mas se tem alguma intercorrência, acaba pagando o preço às vezes, né? Então, Sim, exatamente. isso é uma coisa super importante, sabe? E o doutor sabe que, pensando exatamente em agregar, em somar valor a esta preocupação que médicos assim, com seu perfil têm, é que nós temos um convênio aí em Blumenau com o Hospital Santa Isabel. Hoje, as pacientes que operam com o doutor Francisco, caso tenha necessidade de serem reabordadas, aí um hematoma, um seroma, isso que faz parte, que pode acontecer num pós-operatório, se tiver sintoma, por exemplo, apresentando um quadro de embolia, início de embolia, uma trombose ou coisa parecida, vão ser atendidas no Santa Isabel, vão ser prontamente atendidas no Santa Isabel, sem gerar nenhum custo adicional, né? Então, eu admiro muito o seu cuidado, a excelência com que você se preocupa com o processo como um todo, de levar clareza, de garantir um bom procedimento e, principalmente, de promover a informação quanto à garantia financeira para custos que podem acontecer no pós-operatório. É para isso que existe o Cirurgia Segura, ele se emparcera com o médico e está disponível para que as pacientes possam estar tranquilas e cuidar daquilo que é fundamental, né? Do seu pós-operatório. Imagina, você ali com dor, com quadro de desconforto e tendo que se preocupar com uma conta inesperada. Então, com Cirurgia Segura, você faz um procedimento seguro com o teu médico e o Cirurgia Segura cumpre o seu papel, garantindo esse aspecto financeiro para o pós-operatório. Então, é o casamento perfeito, né, doutora? Acho que a gente consegue, desta forma, estabelecer uma âncora aí e garantir que a paciente fique bem para cuidar do pós-operatório. Bom, eu só tenho a agradecer. Eu volto a dizer para você que eu sou uma pessoa que reconheço o seu talento, a sua habilidade, eu gosto. Uma das coisas que eu admiro barbaramente em você é a simplicidade com que você nos acolhe. É importante te dizer isso. Você é de fácil acesso. Você é um cirurgião plástico renomado, muito bem conceituado em Blumenau, e a qualquer momento que a gente queira falar com você, se você estiver ocupado, depois na sequência você retorna. Diferente de outros profissionais. Não estou aqui reclamando, mas eu digo que essa sua acessibilidade acolhe, abraça a paciente e abraça quem chega perto de você. Essa sua segurança em falar o como, o porquê e qual é o processo que vai ser necessário, não deixam dúvida de que a gente vai estar em boas mãos. Então, doutor Francisco,
Eu te agradeço pela confiança, por estar emparcerado com o Cirurgia Segura, e a Opere Seguro disponibiliza aqui para as meninas. Essa live vai ficar gravada aqui do Dr. Francisco no nosso canal e podem estar usufruindo dos nossos conteúdos, e o Dr. Francisco, com certeza, fica aberto aqui para você mandar o seu recado sempre que for necessário. A hora que quiser mandar um recadinho mais detalhado, a gente pode repostar aqui e está valendo. Nosso Tá bom, abraço agradeço muito o convite, né, e a parceria. Um grande abraço para vocês também. Muito obrigada, doutor. Fiquem bem e uma boa noite, meninas. Vamos lá, segue a gente aqui no Opere Seguro e tenha uma cirurgia segura. Doutor Francisco é uma boa dica. Fica aí para vocês. Beijo, beijo. Fiquem bem.